também criou algumas inovações nos eventos. Por exemplo, que hoje outras TVs estão começando a copiar. Veja isso aqui do vôlei. Opa. Está sem áudio aqui. Está sem áudio. Não tem áudio aqui? Tem cabo de áudio? Não vai dar para mostrar isso aqui então. Então não tem como, porque eu prefiro não mostrar vídeo com áudio. Só para estabelecer alguns conceitos assim que vocês... a gente transmitiu 40 diferentes tipos de modalidades esse ano. 40 modalidades. Somente 30%, 38% das nossas transmissões são de futebol. Né? E os 10 mais assistidos, o futebol é apenas o segundo colocado. O futebol está em segundo lugar entre as modalidades mais assistidas do Sport TV. Aí, agora eu vou... Bom, dito isso, vocês entendem que a gente tem esses conceitos e a gente, a partir desses conceitos que são muito claros e muito fortes para nós, a gente foi trabalhar em Londres. Chegamos em Londres há 2 anos atrás. Há 2 anos, em 2008, a gente já sabia que os direitos estariam com a Record e a gente acabou comprando os direitos da Record para a TV fechada. Só que, durante a compra, o nosso contrato tinha várias restrições. A gente sabia disso, né? Inclusive restrições de acesso, de compra de espaços, de definição de lugares. E também tinha limitação de divulgação, a gente não podia nem fazer algumas campanhas na Globo ou em outras emissoras abertas, sem autorização da Record, que eles nunca nos dariam. Né? E tinha uma verdadeira hostilidade na relação. Né? A gente recebeu, todos os pedidos que a gente fazia, a gente recebia com um atraso muito grande a resposta. Muitas vezes até depois de passado o prazo. Só para ter uma ideia, no credenciamento, eram 6,2 mil jornalistas, 6.200 jornalistas credenciados. A NBC tinha 2.700 credenciais, a BBC tinha 765, a Record recebeu 430 credenciais e nós recebemos 36. 36 credenciais. O número de engenheiros necessário para fazer uma cobertura mínima é 40. Nós tínhamos 36. Aí a pergunta, como é que se faz uma cobertura com 36 credenciais? Os nossos caminhos. Primeiro, pensar diferente. E nós pensamos diferente. A primeira questão que surgiu para a gente foi, se a gente não tinha credenciais nem para acessar a estrutura, o que a gente tinha que fazer? Nós saímos de dentro do Parque Olímpico e montamos uma estrutura fora do Parque Olímpico. Nós pensamos que a nossa cobertura tinha que ser ao redor do Parque Olímpico e não só dentro. E dentro só ficaria quem estava diretamente envolvido em narração. Segundo, buscar soluções criativas. Terceiro, explorar a sensação de poder da concorrência. Durante o tempo todo, a concorrência achou que ela tinha controle absoluto sobre o que a gente estava fazendo, porque a gente só tinha 36 credenciais. E não era verdade. A nossa equipe foi para Londres com 137 pessoas, somente 36 credenciados. Nós estabelecemos poucas parcerias, mas muito relevantes. As principais foram a BBC, que eu negociei em 2010, e a IBU. Só para você ter uma ideia, a minha vida se transformou praticamente num inferno desde 2010, porque eu ia para Londres a cada 45 dias. A cada 45 dias eu tinha que estar em Londres, negociando e discutindo contratos. Né? Não, pode parecer que é uma barbada, mas sai daqui no domingo, fica segunda e terça-feira volta para o Brasil. Né? Não é muito fácil, não. Cansa muito. Né? No final, para você ter uma ideia, o meu filho do meio já me agarrava e dizia, papai, não viaja. É muito difícil para quem é pai, não sei quem é pai aqui, mas eu sou completamente apaixonado pelos meus 3 filhos, né, como qualquer pai, e eu sofri muito mesmo, fiquei destruído. Né? Claro que depois todos eles foram para Londres comigo, ficar lá. Minha mulher foi junto, eles ficaram 40 dias em Londres, mas eles entenderam um pouco mais. Mas foi um sofrimento familiar muito grande, né, que eu não me arrependo. Né? A gente tinha conceitos claros,
e principalmente sigilo total. Todo o projeto do Sport TV para Londres foi feito por 8 pessoas. 8 pessoas. 8 pessoas durante 2 anos e meio seguraram essa informação e não vazou nada. Para você ter uma ideia do que significa isso, por isso que eu tinha que ir a cada 45 dias a Londres, e aí minha equipe ia também junto a cada 45 dias. Porque a gente tinha que manter em sigilo e ninguém sabia as negociações. Teve um dia que houve uma apresentação para o Roberto Irineu, e o pessoal queria levar um vídeo sobre o que a gente ia fazer. Eles assim, não, ninguém leva vídeo, vai só papel. Porque vídeo pode vazar na rede, pode vazar não sei o quê. E não foi feito o vídeo. Todos concordaram que não tinha que fazer vídeo. Porque a gente tinha a convicção de que era fundamental manter o segredo absoluto dessa operação. Somente 8. Quando chegou em dezembro, a Laura Rejane, que trabalha comigo, chefe de reportagem, passou por mim e disse assim, Raul, estou preocupado, não temos nada planejado para Londres. A gente já está com todos os contratos assinados, mas ninguém sabia. A chefe de reportagem do canal não sabia. Ninguém sabia. O André Rizek não sabia da cobertura. A gente manteve um grupo trabalhando muito fechado, e quando a gente foi abrindo, eu fui militante de esquerda no passado, né, aqui na FAMERS mesmo, e eu aprendi o conceito de aparelho, né? Você sabe muito bem o que é aparelho, né? Então a gente separava as informações por área. Então quem ajudava na área de grafismo não sabia o que o pessoal do estúdio estava fazendo, para não vazar nada, né? Tanto é que houve aquela famosa polêmica, eu vi a Veja, a Folha de São Paulo várias vezes dizendo, Galvão vai, Galvão não vai, Galvão vai. Sabe quando é que foi definido que o Galvão ia? Sabe quando é que foi definido? Na Copa do Mundo 2010. Na Copa do Mundo 2010 já estava definido Galvão ia. Aí um dia a Folha de São Paulo me liga e diz assim, ok, última pergunta definitiva, o Galvão vai ser credenciado ou não? Eu disse, não. Daí, depois, quando eles viram que o Galvão estava indo, disseram, mentisse para a gente. Não, me perguntar se ele ia ser credenciado. Ele não foi credenciado. Ele foi sem credenciamento. Né? E aí ficou, quer dizer, a pergunta foi feita errada. Fizeram uma pergunta errada. Então, a gente estabeleceu que a gente iria acompanhar os jogos integralmente, fazendo o melhor da competição dos brasileiros. Ia fazer uma análise do ponto de vista brasileiro, traduzir os resultados para a nossa realidade, mas sem ser Pacheco. Riqueza visual com show de imagens, isso era fundamental para a gente. Comentários técnicos fundamentados, ou seja, não teria torcedor comentando. Narrações e comentários com leveza e descontração. E ser a cara do Brasil em Londres, que era a nossa ideia de ônibus. E isso não quer dizer, que eu acho foi um conceito que o Raul implementou no canal. Por exemplo, a gente vai para uma Copa do Mundo, hoje em dia, para cobrir a Copa e não a seleção brasileira. Antigamente, o Sport TV e a maioria dos meios de comunicação, eles cobrem a seleção brasileira e não o evento. Então, em vez de a gente ficar lá apostando no brasileiro que ficou em sei lá, 100º no arco, que é bacana, a gente está atrás do Bolt, a gente está atrás da Zimbaye, vai contar a história do evento e não a história do Brasil. Isso é um conceito hoje que guia o Sport TV em grandes eventos, e eu acho que a gente ficou marcado na cobertura do canal em grandes eventos. Isso é um dado que eu julgo fundamental, ou seja, a gente não ficar aquela cara de torcedor brasileiro. O Sport TV hoje, ele apoia o Brasil, ele torce pelo Brasil, mas ele não é um torcedor símbolo do Brasil, ele não quer ser. Ele quer torcer pela beleza do esporte. A gente evita a nossa seleção, né? Isso. A gente evita termos assim. Para você ter uma ideia, algumas soluções que a gente tinha que conhecer muito bem Londres. Estabelecer o melhor aproveitamento possível da cidade como produtor de TV. Né? Nós tínhamos que estar em todas as partes de Londres. Um grande investimento em segurança da operação. Para você ter uma ideia, em média a gente tem uma ou 2 fibras de backup. Nessa operação eu tinha 7. Eu tinha 18 sinais chegando ao mesmo tempo no Brasil. Foi uma operação nunca feita na história da TV Globo. Nunca se fez uma operação desse tamanho. 18 sinais chegando, 7 fibras de backup. 7. Eu tinha fibra chegando, aliás, não eram 7 fibras, 7 sinais de backup. Eu tinha fibra via Estados Unidos, via direto com a Europa, satélite backup, qualquer solução tinha. Não tinha como cortar o nosso sinal de Londres. Motivar a equipe para a guerra, isso foi fundamental. Estabelecer produtos inovadores, riqueza visual e acreditar no nosso projeto sem preocupar com a concorrência. Isso foi fundamental.
Para você ter uma ideia, esse aqui é o IBC. Em lugares assim que as emissoras montam suas estruturas. Em lugares assim que as emissoras montam suas estruturas. Nós não fomos para o IBC, nós tínhamos somente uma pequena operação da IBC para replicar o sinal para o nosso Glass Studio. O nosso estúdio foi montado aqui, ó, num prédio abandonado, na frente do Parque Olímpico. Aqui vocês estão vendo o Estádio Olímpico, ok? Vocês vão ver agora a nossa visão. Vocês podem ver. Opa. Aqui, ó. Olha lá, um dos prédios. Esse é um prédio abandonado que vai ser demolido agora. Estão vendo ali onde está o Sport TV. Ó. Em cima da gente aqui, nesse lugar aqui, é a BBC, que era o nosso parceiro em Londres. Então a BBC assumiu esse prédio e a gente entrou de parceiro da BBC aqui. Para vocês terem uma ideia, vocês viram aqui o que é o IBC, onde é feita a operação por todas as emissoras de TV. Todos os nossos concorrentes estavam lá. Nós fomos para esse prédio e agora vocês vão ver como é que é esse prédio por dentro. É isso aqui. Olha aqui. Os cabos passando por dentro. Tudo abandonado, prédio abandonado. Aqui é a nossa estrutura. Mas só um detalhe. Essa estrutura aqui é o que tem de mais moderno na televisão. Foi recém-importado. Isso aqui recém tinha chegado do Japão. Recém. Era tudo top de linha. Não tinha nenhum equipamento que não fosse top de linha. Vou mostrar para você aqui mais algumas fotos. Isso aqui é interessante. Ó. Não tinha lugar para o nosso pessoal ficar todo sentado. Alguns ficavam em pé. Tão apertado que era o prédio. Isso aqui eram apartamentos que a comunidade de Londres retomou de imigrantes ilegais e vai demolir para fazer uma universidade ali. E esses apartamentos foram assumidos pela BBC e pela gente. Olha que aqui é a central de energia elétrica, ó, do lado da lixeira do prédio. Aqui é o estúdio. E aqui, para vocês terem uma ideia, é o ar-condicionado do estúdio. Aqui, o sapato do Galvão, porque não podia entrar de sapato para não marcar o chão. Porque a gente geralmente usa um piso emborrachado. Como não daria tempo, não tinha estrutura o prédio para ter esse piso, a gente botou papel contato azul, vagabundo, a gente comprou e botou ali adesivo azul, para ficar com o mesmo efeito. O cenário, para ter uma ideia, não tinha como subir o cenário pelo prédio, porque ele não suportaria o içamento necessário. Esse cenário aqui, vocês não vão acreditar, esse cenário aqui de isopor. Uma tecnologia desenvolvida pela gente, junto com as escolas de samba do Rio de Janeiro. Pessoal, é aí que vai se buscar soluções. Né? É de isopor esse cenário. Daí vai me dizer o seguinte, ele dura muito tempo. Durou 15 dias. É o que eu precisava. Eu não precisava mais de 2 semanas. Onde é que está esse cenário agora? Está no lixo. Está no lixo, pô. É isso. Televisão. Sai caro fazer isso. Sai muito caro fazer de isopor. É mais caro que fazer um cenário de laca. Porque tem tecnologia nisso aí. Ele tem que ser pintado com uma tinta especial para ficar duro e tal, senão ele afunda. Mas ele pesa metade do peso de um cenário normal, 30% do peso de um cenário normal. Isso é tecnologia. Sai caro. Para ter uma ideia, o lugar onde o Galvão ficava, ó, era o banheiro do apartamento de cima. Ó, em cima dele. Se isso aqui abrisse, eu estava ferrado. O mau humor, hein? Aqui você tem uma ideia, essa aqui era a sala de produção e esse aqui era o visual da minha sala. Olha que bonito, ó, os cabos aqui. Ó. O visual da minha sala. A gente acha que o diretor da Globo tem uma sala fantástica. Pelo menos em Londres ela era feia. Aqui na central técnica, isso que eu estava falando, equipamento top de linha. Nunca usados, vieram do Japão direto para Londres. A gente fez toda a operação a partir daqui. Isso aqui é top de linha. Olha o ar-condicionado dessa sala e aqui o ar-condicionado do estúdio. Olha o resultado no ar. Ninguém diz que era assim, não? Ninguém diz que era assim. Né, a gente
conseguiu botar links ao vivo nos barcos, um ônibus andando por Londres ao vivo, mostrando a cidade ao vivo. E aqui, ó, você pode ver. Aqui, ó. Então não vai dar para ter áudio, ó. Você pode ver ali, ó, o barco passando pelos pontes de Londres e a gente ao vivo. Isso é tudo ao vivo. A gente passeando por Londres ao vivo. Isso aqui é uma tecnologia. Isso aqui, só para você ter uma ideia, a gente tinha comprado uma tecnologia israelense de traqueamento satélite e 15 dias antes o cara deu para trás. E a gente fez com um sistema chamado LiveU, que é um traqueamento de celulares. É um sistema bem vagabundo, a gente conseguiu fazer isso e funcionou muito bem, espetacular. Aqui o ônibus andando por Londres ao vivo. Pena que está sem áudio, porque... A gente está ao vivo por Londres, ó, o tempo todo. Não tem nenhuma variação de sinal. Olha, sinal perfeito. Mostrando a cidade. Aqui também uma solução que foi aquela bobagem da teletransporte que pegou. Vamos ver lá, ó. Nós botamos nossos comentaristas do Rio de Janeiro ao vivo, como se estivessem lá no estúdio em Londres. Isso aí foi uma tecnologia que nós vimos na NAB em abril, e eu decidi que iria comprar essa tecnologia. Ó, essa tecnologia, olha aqui, ó, aparecendo os estádios, ó. Nós decidimos que, e aí eu decidi que ia comprar essa tecnologia para levar. Essa tecnologia foi levada. Olha o Giba, quer ver? Olha só o que a gente faz com o Giba ali, ó. Quer ver? Quadro de medalhas, quer ver? E acho que agora aparece o Giba. Peraí. Ó, o Giba. Olha lá. A gente trouxe o Giba dentro do estúdio. Essa tecnologia a gente viu em Londres, chama realidade aumentada. Viu em Londres? Não, vimos na NAB em abril. E comprei em abril ainda, e eu não tinha tempo de treinar a minha equipe. Daí eu contratei toda a equipe dos caras em Londres, toda a equipe deles foi contratada pela gente. Nós tiramos os caras da empresa que nos forneceu durante 30 dias para eles operarem para a gente os equipamentos. A NAB é a maior feira de venda de produtos de televisão do mundo e vão 130 mil profissionais todo ano e a gente vai todo ano para comprar equipamento. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente contratou toda a equipe da empresa que montou esse tipo de equipamento para trabalhar para a gente, em acordo com a própria empresa. Isso, como eu falei antes, isso é muito caro. Tem que ter dinheiro para fazer isso. Sem dinheiro, é melhor não fazer. Fundamental. Confiança na equipe e confiança na estratégia. Eu confiava muito na minha equipe. Eu estava com 137 pessoas e sabia que cada um deles faria o melhor de si e daria um show como deram. Nunca desconfiei de nenhum e tinha certeza que todos trabalhariam muito bem. Resultado. Lideramos em audiência na TV paga. Foram 23 milhões de pessoas diferentes no período olímpico. Tivemos uma audiência superior a 10 vezes o somatório dos demais canais e 91% de share. Esse aqui vai ser um clipe final, mas está sem áudio. Então, isso aí é só para estar mostrando para vocês o que é a experiência de uma... Aquele ícone ali tem o time de cada comentarista do canal, né? Você não abriu ali. Isso aqui é só para dar uma ideia de vocês da complexidade que é fazer uma cobertura esportiva. A gente, quando vê um canal, uma operação esportiva, a gente acha que fazer um jogo de futebol é uma barbada. Não é fácil, exige muita gente, exige muita experiência, muita qualidade e, principalmente, muita tecnologia. Né? Sem isso, não se faz cobertura esportiva. A pessoa achar que vai montar um canal, que o canal de esporte é uma coisa baratinha, coisa barbada de fazer, vamos entrar, isso não existe em televisão. Televisão é caro de qualquer jeito e requer, principalmente, dinheiro disponível para botar no empreendimento. Então, nunca acreditem nesse negócio, voltando à primeira frase. Não existe uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Não existe isso. TV é briga de cachorro grande. Tá? Agora, bom... Bom, Raul já falou bastante de gestão, da grandeza que o Sport TV busca hoje. Eu queria falar um pouco
dos desafios que eu acho que a imprensa esportiva tem pela frente para 2014 e 2016. Talvez surpreenda vocês o que eu vou falar, mas eu considero eu já transitei em outras áreas do jornalismo, né? Já fui repórter da Veja, fui editor da Playboy, adoro jornalismo. Hoje faço um programa em que eu tenho que ver jornais, revistas, rádios do mundo todo. Na minha opinião, eu acho que a gente faz um jornalismo de alta qualidade esportivo no Brasil. Acho mesmo. Eu acho que a gente tem rádios excelentes, narradores. Estou aqui ao lado daquele que eu considero o mais espetacular narrador de rádio do Brasil. Acho que a gente tem bons repórteres. Quem? Só um pouquinho. Muito obrigado. Eu gosto do jornalismo. Não foi isso que tu me disse ontem. Já disse isso em rede nacional, não tem problema. Então, eu acho que a gente faz o jornalismo de boa qualidade no Brasil, quando a gente olha para fora e compara com outras áreas, inclusive. Eu já fui jornalista de política. Se vocês acham que a gente comete tantos erros e tantas irresponsabilidades no esporte, isso não é exclusividade nossa, né, da nossa área de esportes. Mas não tem nada que não possa melhorar, e a gente tem um grande desafio agora, que eu acho que a imprensa brasileira como um todo talvez não esteja tão bem preparada, que é o seguinte: o que eu acho que a gente faz bem? A maioria das pessoas que eu conheço que sonham em ser jornalista esportivo, elas têm um sonho, que é falar de futebol, que é uma delícia, eu adoro futebol. Né? Falar de 4-4-2, falar que o Fernandão escalou bem ou mal o Inter, que o Luxemburgo faz um grande trabalho no Grêmio. E tem gente que se prepara muito para fazer isso. Por exemplo, o Nando Gross, da Rádio Gaúcha, é um cara que foi fazer um curso de treinador. Olha o trabalho que ele foi ter. Foi fazer um curso de treinador para poder falar de tática. O Mauro Betti, na TV Bandeirantes, foi fazer um curso de árbitro. Ele é formado em arbitragem para não falar bobagem de regra no ar. A gente sabe muito pouco de regra. O Luiz Carlos Júnior, quando vai narrar um jogo, ele passa o dia mergulhado no YouTube para saber pronúncia, para ver como é que é o cabelo do cara para não errar. Quando ele narra um jogo e ele erra o nome de um jogador, ele volta para a TV e fala: troca lá, apaga, aqui no minuto 15 eu chamei o fulano de cicrano e é fulano, eu vou gravar aqui fulano. Então acho que a gente faz algumas coisas muito bem. O próprio Galvão, né? Não, Galvão, eu estou falando das pessoas com quem eu conheço mais, né? Por exemplo, o Lédio Carmona é um maluco, ele passa o dia inteiro ouvindo rádio gaúcha, ouvindo rádio espanhola, ouvindo rádio argentina, lendo, estuda tática. O PVC da ESPN, para não citar a gente só do canal, é um cara que começa o dia ligando para todos os treinadores que ele conhece para entender por que ele escalou fulano, por que ele escalou cicrano. Então acho que isso a gente faz muito bem. Só que tem uma carência que eu acho Tem tempo para fazer sexo, por exemplo? Alguns têm. O cara passa o dia inteiro ligando para treinadoras. Alguns têm. Outros preferem futebol, né? Não sei. Tem quem prefira futebol. Entendeu agora por que ele está solteiro? Eu não sou tão dedicado assim. Mas, e eu acho que a impressão que eu tenho quando eu converso, assim, a maioria das pessoas que sonham em trabalhar com esporte tem esse desejo de falar de futebol. Eu acho que bacana isso, mas acho que falta um perfil, na minha opinião, de repórter, de jornalismo hoje, que é o desafio que a gente tem pela frente. Por exemplo, para mim, mais importante do que falar que a seleção está mal, que o Mano tem que cair, que assumiu o Filipão, que o Brasil tem que subir no quadro de medalhas, será que o nosso dinheiro está sendo bem gasto para 2014? Será que as obras que estão sendo feitas porque são necessárias ou porque alguém mandou, porque alguém está levando vantagem sobre isso? E eu vejo pouca gente interessada em mergulhar nesse aspecto, que para mim eu estou muito mais preocupado com isso do que se o Brasil vai ou não vai ganhar a Copa, se o Oscar vai ser titular ou o Ganso vai jogar, se o Brasil vai ser 18º no quadro de medalhas. E eu vejo que, como um todo, falando de maneira em geral, eu acho que as pessoas estão menos preocupadas com isso e mais preocupadas com o esporte. Não estou menosprezando o esporte, como eu disse, é muito importante. Mas eu acho que tem esse outro lado que dá muito trabalho, inclusive, um repórter que cobre um clube, ele é muito mais preocupado com o dia a dia do treino, como disse o Raul, da tática, do que das falcatruas que acontecem em qualquer clube brasileiro, pegar o balanço do clube e minuciar, investigar um árbitro. Eu acho que esse é um perfil que falta na imprensa, que é boa, esportiva, e eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem para 2014 e 2016. André, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, acho que tem um aspecto aqui que o André está levantando, que é o seguinte: é que o esporte também é coisa de gente comum, não é só de atletas, entendeu? Tem outras visões sobre o esporte. Nós estamos começando um projeto agora que é mostrar as pessoas comuns fazendo esporte. E nós queremos mostrar cada vez mais, né? Eu estava dizendo, eu e minha mulher, a gente corre todos os dias no canal do Marapendi, ali no Rio de Janeiro. A gente corre 3, 4 quilômetros todos os dias. Tem dezenas de pessoas correndo, Eu jogo tênis, o Renato Matti diz que joga tênis comigo, ele só fica enrolando, mas ele mente que joga tênis. Mas a gente bate uma bolinha, né?
O que tem de gente nas quadras do lado jogando tênis é um negócio impressionante. E isso não está nos canais de esporte. Isso não está nos canais de esporte. A gente se preocupa muito com o esporte profissional. E esse é um erro que nós estamos tentando rever. Agora, o mais difícil, sabe o que é? É a cabeça das nossas equipes. A cabeça. Porque as pessoas, elas se grudam num mindset, num modelo mental, e elas não conseguem se livrar. Isso é muito difícil para fazer uma mudança. Por isso nós temos esse projeto Passaporte, que a gente manda sempre pessoas morarem fora do Brasil, e esses caras estão nos ajudando a fazer essa mudança no Sport TV. E só para concluir, assim, o convite que eu faria para quem faz jornalismo, que eu acho que, assim, não quero ter pretensão de falar em nome da imprensa esportiva, mas que eu acho que a imprensa esportiva, se tivesse um porta-voz, poderia fazer, é o seguinte: você não entende tanto de tática, não sabe a diferença de um zagueiro central para um quarto zagueiro, mas você gosta de investigar, você gosta de saber o que se faz com o dinheiro público, venha trabalhar com o esporte. Eu acho que a gente está precisando disso para 2014 e 2016. Acho que queria falar só isso, depois a gente vai debater mais o assunto. Muito bem. Márcio Kalash. Boa noite a todos. Temos. Eu achei que tu fosse responder na pergunta sobre o ensaio da Playboy, André, que era uma pergunta clássica, assim, né, quando faziam, e aí tinha alguns caras de pau que diziam que gostavam de ler as entrevistas da Playboy, né? E eu achei que tu fosse sair por aí. Eu tenho um bicho carpinteiro dentro de mim, eu tenho uma certa dificuldade de falar sentado. É um problema que a minha mãe e meu pai nunca conseguiram resolver na vida. Então, vamos lá. Eu recebi o tema e resolvi ser bem literal, né, na discussão dele e no debate, na apresentação que eu ia trazer para vocês. E depois eu acho que a gente vai bater um papo. Todo mundo junto, né? É isso? Então tá. Então, o que esperar, né? Agora é com o Brasil, em 2014, 2016. O que nos espera? E aí, a primeira... Essa deveria ser a primeira. Aqui. O que nos espera num tweet, né? Num tweet que nos espera de Copa do Mundo e no outro tweet que nos espera com uma Olimpíada. E aí, em 2014, né, a gente vai ter os melhores jogadores de futebol do mundo jogando em diversas capitais do país do futebol. Essa é a dimensão do que vai acontecer no Brasil em 2014. Né? E em 2016 serão, não é 28, eu retardei, são 18 campeonatos mundiais acontecendo simultaneamente no Rio de Janeiro. São 28? São 28, não retardei. Acontecendo simultaneamente, e se tu multiplicar por 2, porque daí é masculino e feminino, são 56. É isso que a nossa geração vai ter o privilégio de viver, né? Jornalistas, marqueteiros, o público em geral, as pessoas, é isso que vai estar acontecendo no Brasil nos próximos anos. É isso que nos espera. Né? E aí, está funcionando? Tá. E aí, o que nos espera em uma palavra? Né? Daí eu tenho aqui tenho duas coisas para dizer para vocês. Dois pontos muito claros. Então, o primeiro deles, o que nos espera em uma palavra? Alguém, não é o título da Espanha, tá? Até porque não seria em uma palavra, é festa. É interessante a ideia de eu estar conversando aqui com o Raul e o André, porque eles trazem o ponto de vista do jornalismo da cobertura, e eu vou no ponto de vista do evento mesmo. Né? E é ótimo que seja festa, gente. Festa é super bom. Um mês de festa na Copa do Mundo, 17 dias de festa numa Olimpíada. Né? E se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer, é festa. Nós somos muito competentes nisso, ao ponto de hoje já existir estudiosos, como o Hermano Viana, discutindo a economia da festa. E que o Brasil deveria se assumir como país da festa e deixar de ter vergonha de ter o melhor carnaval, de ter um São João no Nordeste fortíssimo, né? De adorar a festa, de saber fazer festa, de botar 2 milhões de pessoas para uma queima de fogos em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, realmente, sim, festa. E vai ser muito bacana ver esse tipo de gente circulando pelo nosso país, vindo se divertir, porque as pessoas que vão visitar o Brasil, eles vêm em busca de festa. Poucas pessoas cabem dentro de um estádio.
muita gente fica sem ingresso. Copa do Mundo numa cidade, eu fui para a África, Copa do Mundo, eu fui a 3 ou 4 jogos, e durante esses intervalos de tempo, desses 15, 20 dias que eu fiquei lá, o que eu fiz? Festa. Né? Era só o que tem para fazer. Aí tu vai para os lugares, é pura festa. Né? E aí as marcas começam a se inserir, começam a trabalhar a ativação de marca e tudo mais, que é a segunda parte do que eu tenho para conversar com vocês. Mas é festa, é sacanagem, é piada. É o cara que veio da Índia para a África do Sul para ver o Messi. É isso que é uma Copa do Mundo, e esse é o privilégio que a gente tem, né, de estar recebendo em 2014. Vamos receber bastante argentino, ainda mais aqui do lado. Nós vamos ver os nossos estádios assim, essa é a festa que os argentinos fazem. E a gente vai ver coreano torcendo sem entender de futebol. Esse jogo foi 4-1 para a Argentina, estava 4-0 ou 3-0, e aí a Coreia fez um gol. E os caras fizeram uma festa maluca. A gente vai ver esse tipo de figura fantasiada na rua. Esse tipo de figura. A gente vai bater com os sósias do Ronaldinho Gaúcho. Muito trago, pode vender bebida dentro do estádio, pode vender bebida perto do estádio, né? Não tem restrições, e a FIFA já derrubou isso dentro da lei do Brasil. A gente vai ver os americanos balofos. A gente vai ver festa, show na rua. A gente vai ver Olímpicos, eu precisava fazer um jabá. A gente vai ver cara pintada. E a gente também vai ver futebol. E aí, vamos esquecer que festa é legal pra caramba, e que ninguém aqui, faz conta que ninguém gosta de festa, e que isso por si só já não é um motivo fantástico, né, para a gente estar fazendo uma Copa do Mundo. Vamos lá. O que é a outra coisa? Né? Festa, sim, mas o que representa uma Copa do Mundo e uma Olimpíada para nós que trabalhamos com comunicação, para qualquer um? Por que tem o interesse do governo de construir, de sediar um evento como esse? Pela mídia. Né? Copa do Mundo e Olimpíada também pode ser interpretado como mídia. E esse é o convite que eu faço quando as pessoas me perguntam assim, porque no ponto 1, quando eu digo que é festa, Copa do Mundo e Olimpíada é fim, é o objetivo final. E quando eu trago para vocês essa informação, eu digo que Copa do Mundo e Olimpíada é meio. É meio para comunicar. E aí, o que é esse comunicar? Né? Qual é o poder dessa mídia? É o Brasil na pauta da mídia mundial desde agora, e mais ainda entre 2013 e 2016. Não vamos esquecer que o ano que vem a gente tem Copa das Confederações. Não vamos esquecer que em dezembro a RBS vai fazer o amistoso dos amigos do Ronaldo contra os amigos do Zidane. E esse jogo só vai acontecer em Porto Alegre porque a gente tem uma Copa do Mundo em 2014. Vão ser 220 países transmitindo a Copa do Mundo do Brasil. Vocês que acompanharam a cobertura da 0 Hora, por exemplo, né, vocês viram que se cobre muito mais do que o campo, do que as 4 linhas. A gente viu o Túlio Milman comentando os restaurantes que ele foi, os museus, a exposição, o transporte público. Em Porto Alegre, quantas pessoas aqui passam a ter vontade e irão a Londres nos próximos anos em função dessa cobertura que foi feita aqui em Porto Alegre? Porto Alegre é o cu do mundo perto do mundo. E Londres conseguiu visibilidade e mídia espontânea aqui em Porto Alegre. Aqui. Porque sediaram um evento lá. E aí, Copa do Mundo passa a ser meio e não fim. Passa a ser meio e não festa. Né? São 4 bilhões de pessoas no mundo inteiro assistindo uma abertura de Olimpíada, por exemplo. São 100 bilhões de horas na televisão. 100 bilhões de horas. Eu não sei nem contar 100 bilhões. Vão ser 30 mil jornalistas internacionais visitando o nosso país, gerando cobertura, gerando visibilidade, gerando notícia. Cobrindo as coisas que a gente vai fazer, cobrindo a nossa cidade. E aí Porto Alegre, que é uma cidade pequena, o cu do mundo, aparece para o mundo. Nos 5 jogos que vai sediar.
no período que esses jornalistas vão estar aqui. E aí vai ter Museu do Iberê no mundo inteiro sendo visto. O pôr do sol do Guaíba. E aí marcas poderosas se associando ao evento em país e cidade. E aí a gente vê as marcas mais poderosas do mundo achando ser legal ser brasileiros. Vai ter marca internacional falando tchê. Porque vai ser bacana, porque vai ser legal. O poder da Copa e da Olimpíada também significa o poder de uma mudança. Raramente governos federais, estaduais, municipais vão conseguir sentar à mesa para discutir qualquer tipo de ação, se não em função de um evento. Copa do Mundo nos permite mudar, nos permite ampliar o aeroporto, nos permite botar antena para não perder mais os voos de manhã por causa do fog. Esse é o poder desses eventos. É o poder da atenção de um produto único. Não tem zapear. Copa do Mundo vai ser no Brasil, não tem como querer ver em outro país Copa do Mundo. Vão ter que assistir o Brasil. O mundo inteiro vai ver o nosso país. O produto é único. E aí a gente tem o poder de unir, o poder de incentivar, de agregar, de criar um espírito de comunidade, de construção, de unidade. E a gente tem também o poder de direcionar negócios. Que tipo de coisa as marcas vão construir? Todo mundo olhando para o mesmo sentido. Né? E aí a gente tem um exemplo, que para mim é um exemplo fantástico, que é o caminho da pacificação no Rio de Janeiro, das favelas. Que até pouco tempo parecia improvável, parecia impossível. E aí agora tudo faz sentido. Sérgio Cabral senta, o exército invade junto. Deixam a viadagem de lado. Eu tenho que me controlar com os palavrões. Deixam a frescura de lado para construir uma coisa única. E esse é o poder desse evento. Essa é a foto, eu estava em Pequim, né, do Michael Phelps indo beijar a namorada e a mãe dele quando ele conquistou a 8ª medalha de ouro, né, em 2008. Visibilidade não vai faltar. Olha quanto fotógrafo tem aqui. Essa vai ser. Aí a National Geographic agora cobrindo um bairro novo, um bairro antigo, mas que foi totalmente reformado e reconstruído em função das Olimpíadas. Capa, e aí eu, que gosto de viajar, na próxima vez que for a Londres, não vou querer ficar em Mayfair, em Knightsbridge, vou querer ficar no East End, que é o novo lugar legal, que é onde estão os bares bacanas, as coisas bacanas. Souberam usar a mídia, a visibilidade, para construir alguma coisa positiva. E aí, sim, a gente tem a mídia, mas o sucesso disso tudo depende do conteúdo. O mundo todo vai nos ver. E o que vão ver? Vão ver jornalistas reclamando de transporte? Vão reclamar da segurança pública? O que vai ser esse conteúdo? E aí a gente começa um pouco até com o que o André estava falando, de obras e superfaturamento. Né? Mas ele poderia ser o reposicionamento, enxergando o Brasil como marca, ele poderia ser o reposicionamento do país. Ele poderia ser, sim, a oportunidade da gente apresentar um novo país para o mundo e para nós mesmos. Um país que, ao final desse evento, dando tudo certo, os mais céticos vão olhar e vão dizer: puta que pariu, deu certo. Tem gente torcendo para dar errado. A gente tem a oportunidade de expor e valorizar a indústria nacional, o design, a inovação, a tecnologia, as incubadoras. A gente tem a possibilidade de construir projetos de interesses convergentes, que eu não sei o que quer dizer, não sei o que eu estava pensando quando eu votei isso. E a profissionalização definitiva do esporte. Eu preferi fazer a piada do que o conteúdo. Ele serve também como plataforma única para as marcas lançar novas tecnologias, novas ideias, um novo jeito de pensar. Na Copa do Mundo da África, a Sony lançou a TV 3D. Quando na história a Sony lançaria
o produto mais inovador até então na África do Sul. É o poder de uma Copa do Mundo. A gente olha, né, para o cara da Samsung, que tinha uma marca de segunda linha nas palavras dele, e falando, né, descrevendo que patrocinar as Olimpíadas fez a Samsung uma marca mundial. E aí a gente olha lá, em 96 era a 96ª marca do mundo, em 97 ela se tornou patrocinadora do projeto olímpico, e em 2010 ela já era a 19ª. A Motorola perdeu o patrocínio para a Samsung e perdeu a liderança de mercado. O presidente, o CEO da American Express, afirma que foi o maior erro que ele já cometeu na história, na gestão dele na American Express, não renovar o patrocínio das Olimpíadas, e perdeu para a Visa, que hoje faz o melhor trabalho de ativação de patrocínio entre todos os patrocinadores, sem sombra de dúvida. Tu vai dentro do ambiente de Copa, só pode, dentro do ambiente de Olimpíada, dentro do ambiente de Copa, tu só paga com Visa. Olha só a história do produto único que a gente estava falando. Que privilégio, que sorte, né? E aí, então, eu provoco vocês a entender o que significa isso, estudar cases. Né? Barcelona tem um case fantástico, que é um case que o Rio de Janeiro pode repetir. E a gente não está falando de uma oportunidade para a Copa de 2014, 2016, a oportunidade é agora. A oportunidade é agora. Na verdade, para mim, a oportunidade começou em 2005. Quando eu tinha 25 anos, fui contratado como gerente de comunicação da Olímpicos, que era uma marca que tinha acabado de fechar o patrocínio do Pan-Americano, e hoje me faz estar aqui falando para vocês. Se não fosse esses eventos, eu não estaria aqui. Então, é uma oportunidade, sim, única para os negócios, para o país, para os brasileiros. E, de novo, é a nossa geração que vai viver isso. Eu tenho medo do meu neto, da minha neta, olhar para mim no passado e dizer: vô, vocês foram uns bananas. Vocês tiveram Copa do Mundo e Olimpíadas e vocês não fizeram nada. Eu morro de medo. E o que a gente vai ver do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de novidade? Né? A gente vai ver em casa uma audiência multimeios, uma realidade virtual aumentada, turbinada, e vulgarmente chamado de second screen, beyond the screen e tudo mais. Mas é a ideia de que ninguém vai ver o jogo sem ter alguma porcaria na mão, um iPhone, um iPad, um Galaxy, para citar o patrocinador das Olimpíadas. Né? E nos estádios a gente vai ver novas interfaces, interatividade, realidade aumentada. Falam sobre tu estar com o teu celular no jogo e passar e tu ver o replay do gol no teu celular na hora, através de realidade aumentada. E aí, para os pessimistas, né, a Globo fez um estudo que mostra o impacto dos eventos no Brasil. E aí, se a gente for muito ruim, se a gente for péssimos, a gente vai crescer durante a bolha de 2013 a 2016, 2017, e depois a gente vai voltar ao nosso tamanho normal. Se a gente fizer um trabalhinho direitinho, a economia brasileira vai crescer, e a partir de 2016 se mantém, né, do tamanho que estava, num crescimento. E se a gente for extremamente competente, a gente usa isso para trazer para nós um crescimento exponencial. Eu vi isso em 2009. É uma pena que cada vez mais eu sinta que esteja tarde para a gente ter o terceiro ponto, mas eu ainda acredito bastante no segundo ponto. Essa próxima lâmina mostra percentualmente quanto, né, as outras áreas, os outros segmentos de negócio do Brasil, tipo tinta, cimento, produto de metal, construção civil, vai crescer acima do previsto. E aí, se no mundo, né, se o nosso trabalho, o meu trabalho de vocês não, o meu trabalho de publicitário é trabalhar com a percepção. E aí a gente tem uma oportunidade muito grande, não de se enganar aqui dentro, mas de construir uma imagem positiva do Brasil para fora. É bom para a economia do país, incentiva o turismo, insere socialmente pessoas, cursos de inglês, estaquicistas aprendendo a falar inglês finalmente, falar do Rio de Janeiro, cultura, progresso,
visibilidade, imagem internacional, diminuição da violência, incentivo ao esporte, tudo isso a gente pode construir. E depois a gente conta essa história. A percepção é a verdade. E aí, essa empresa que está ali embaixo fez uma pesquisa e que mostra que o Brasil é a bola da vez lá fora. Né? E aí eles entendem que Copa do Mundo e Olimpíada materializam isso. É a prova concreta. Qual é o país da vez? Respondem Brasil. Por quê? Vamos sediar a Copa do Mundo, Olimpíada. Olha o que está acontecendo, o crescimento e tal. Na visão do mundo, o Brasil tem uma imagem fantástica de energia, dinamismo, charme, singularidade. Um país divertido, amigável, diferente. Que marca não gostaria de ter esses atributos associados a ela? E o que a gente pode construir para exportar produtos made in Brasil a partir da visibilidade que a gente tem. É uma oportunidade gigantesca também de captar recursos de investidores estrangeiros. Ou vocês acham que o Ronaldo com a Nine existiria e que é um investimento estrangeiro, porque faz parte do grupo WPP, que é um dos grandes grupos de comunicação do mundo? Vocês acham que a Nine existiria só porque o Ronaldo largou o futebol? E quanto de dinheiro o WPP está injetando no Brasil em função disso? Em função da construção de uma empresa de marketing esportivo. Aí agora, o Brasil já está investindo. Eu fui convidado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para fazer parte de um grupo chamado 14 Bis. A gente recebe a cada 3 meses alguns projetos e que a gente aponta, dá notas do que é interessante para o governo financiar a FINEP, né? Para construir a imagem de tecnologia do Brasil, de tecnologia e design. Isso aí é a Casa Brasil, na África do Sul, onde se tinha uma exposição desses produtos selecionados. Então, e aí eu sou testemunha, eu sou uma pessoa até um pouco, eu tenho um pouco de vergonha de dizer, mas um pouco ignorante do ponto de, na política, mas então eu não digo que tudo está sendo feito bem feito ou que nada está sendo bem feito, mas esse trabalho da FINEP é sério. E aí a gente recebe projetos projetos mesmo, né, de empresas que querem aparecer. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de oportunidades que se está tentando valorizar e vender e mostrar para o mundo, né, mostrar que o Brasil também não é só macaco, alface, Amazônia, carnaval e festa. Algumas marcas também estão fazendo isso. Agora eu vou puxar um pouco a brasa para o meu assado. Né? O meu caso foi bom para mim e foi bom para Olímpicos. Né? Tipo, imagina, eu tive a honra, é uma coisa que esse ano eu tive noção concreta disso, porque eu fui para Londres sem credencial. Esse ano eu tive a noção concreta do que foi o privilégio de desfilar com a delegação brasileira na abertura das Olimpíadas de 2008, como um delegado. Eu fiquei dentro da Vila Olímpica, né? E são esse tipo de coisa que algumas pessoas souberam aproveitar, e eu tenho certeza que nesse caso fica evidente que eu fui um dos rabudos. Né? E a Olímpicos vem construindo a sua imagem a partir disso. Né? O Brasil estava para anunciar, o Comitê Olímpico Internacional estava para anunciar a cidade sede da Olimpíada de 2016, e aí eu chamei a agência para a gente desenvolver. Eu era cliente na época. Eu chamei a agência para brifá-lo. Assim, o que nós vamos fazer quando o Brasil for eleito cidade sede? Mas quem disse que o Brasil vai ser, né? Nós precisamos correr esse risco. E a gente desenvolveu esse case que foi premiado em Cannes, que eu vou mostrar para vocês. Copenhagen, October 2nd, 2009. The host for the 2016 Olympic Games is going to be announced. The following cities are competing to win: Tokyo, Madrid, Chicago, and Rio de Janeiro. Problem: if Rio de Janeiro wins, which brand will come out on top? Challenge: Olympicus is the sports brand that invests more than any other in Brazilian Olympic sports and needed to win. Strategy: be the fastest, be the most engaging, cause the greatest impact. Be the most daring. Idea: a manifesto from the brand was delivered at the exact moment of the announcement in Copenhagen, bearing the phrase, "Eu já sabia, I knew it," what Brazilians say when they want to show that they are certain something is going to happen even before it happens.
action. Olympicus was the fastest. At the very moment the host city was announced, a manifesto with a press kit celebrating Rio's victory was delivered to Brazil's top 40 journalists, celebrities, and blog writers. Olympicus was the most engaging. The kit contained a personalized t-shirt, a personal video message from Giba, a Brazilian volleyball hero, and most importantly, a letter registered by a notary public dated the previous day, proving and explaining that the brand already knew Rio would win because it has been investing in sports for more than 10 years as a sponsor of the Brazilian Olympic Committee. Olympicus caused the greatest impact. Olympicus stole the scene. News of the brand's action spread fast, along with the news of Olympic host city announcement. It earned space in the main blogs, found its way into social media and the largest web portals, in addition to magazines and newspapers. One of the country's most important opinion makers was photographed wearing the Actions t-shirt the following day. With 40 boxes, the brand reached more than 21 million people. Olympicus was the most daring. The message was delivered to 40 people where they happened to be at the time. Home, clubs, restaurants, work. The maximum time between the official announcement and the final delivery was 5 minutes. The action left no doubts as to which is the Olympic sports brand for Brazil. The next day, when all the other brands came out with their messages, it was too late. Olympicus had already won. Então, depois de ter vivido por americano, a gente acabou fazendo essa ação, né? E aí, de novo, o conceito de mídia, né? A gente nunca conseguiria uma visibilidade enviando uma caixa para jornalista se não fosse por algum motivo que não fosse tão relevante como o Rio de Janeiro ser eleito cidade-sede das Olimpíadas de 2016. Aí agora eu volto para cá. Depois, na Copa do Mundo, a Olímpicos não era patrocinadora, né? E ainda assim, entendendo as regras do jogo, a gente criou, porque existe uma série de regras de marketing emboscada, que são proibidas e tal, a gente desenvolveu um projeto chamado Copa das Pessoas. Eu vou mostrar para vocês o trailer do filme, em seguida eu mostro para vocês o case. E agora o case conta. A seleção brasileira é dos resultados. Seleção que ganha. The Brazilians' passion for the World Championship is not the same anymore. If Brazil are not the champions, the tournament means nothing. How can the biggest sports brand in the country, hosting the next World Championship, bring back the real spirit of the tournament? Switching focus to the other side, to the people. The People's Cup is a collaborative film of 22 minutes shot around the world during the 2010 World Championship. It shows the reaction of supporters in the 32 countries that participated in the tournaments, at bars, in their homes, out in the squares. Shot by 32 people passionate about football and cinema, the film shows another side of the World Championship. There are no games or players to be seen. There are no footballs hitting the back of the net. And at the same time,
it will be one of the most exciting football matches you have ever seen. While the matches were taking place, the footage was arriving from every corner of the world. It was born in each nation, the People's Cup. The film was produced for the internet and mobile devices, but it ended up being broadcast on ESPN's primetime slot and replayed 4 more times. A film trailer referring people to the website was played in cinema rooms and primetime television. Ads were placed in specialist publications, posters, DVD packaging, and a press kit were produced. To enable everyone to participate, 350 hours of footage was made available on the website for anyone to have a go and put together their own film. In the end, Brazil was out of the tournament in the quarterfinals. But once again, the Brazilians could feel the real meaning of the World Championship. And the message spreads. It reached over 57 million people in 96 countries. Olympicus reminded all Brazilians that the World Championship doesn't belong to the champion. It belongs to the people. Olympicus. Dentro desse trabalho de comunicação contemporânea, que é o que a gente está tentando fazer e esse case tenta representar, essa foi uma das festas mais legais que eu já fiz, que eu já participei, que eu já tive meu nome envolvido em toda a minha carreira. E é um press kit. A gente descobriu uma tiazinha em São Paulo que costurava bolas à mão. E a gente pediu para ela fazer 32 bolas. E a gente descobriu uma feliz coincidência, que eram 32 países, 32 cineastas, e a bola tem 32 gomos. E a gente pediu para ela, então, construir 32 bolas, uma para cada país, e escrito em cada gomo, né, o nome do país. Aí a gente mandou a bola do Japão para o Japão, a bola dos Estados Unidos para os Estados Unidos, a bola da Argentina para a Argentina, para os cineastas que filmaram. Eles reuniram os amigos para jogar futebol. Jogaram futebol, sujaram a bola, botaram ela de volta na caixa do correio. A gente recebeu as bolas, mandou para a tiazinha, que descosturou a bola e construiu 32 novas bolas com um gomo de cada país. Cada bola representando, então, a Copa do Mundo, né, a união dos povos. E a gente entregou para 32 jornalistas esse trabalho para divulgar o projeto Copa das Pessoas. Então, e é óbvio que a gente teve um retorno de mídia espontânea muito forte em função do impacto da ideia. Né? Então, é um case que mostra bem a história do ecossistema, que é o que a gente está chamando hoje, esse tipo de projeto, né? Que é um embrião que nasce de um documentário colaborativo produzido em 22 minutos e a gente cria todo um universo em volta dele. Né? É um bom exemplo. E aí, para terminar, eu achava que eu era o único otimista em relação à Copa do Mundo. E eu falei em Gramado, já falei no Festival de Gramado, falei na Semana da ARP, conteúdos muito parecidos em que eu trazia esses pontos para vocês. E aí, essa semana, finalmente, alguém resolveu aproveitar isso, né? E foi a Brahma. Não sei se vocês já viram o filme, então eu vou mostrar, né, o filme para vocês. O Brasil é o país do futebol, mas também é o país das festas. Por isso, a nossa Copa do Mundo da FIFA vai ser a melhor de todas. Alguns insistem que os nossos aeroportos não vão dar conta, que o trânsito vai ser um caos, e sempre dizem: se tá assim agora, imagina na Copa. Pessimistas, pensem bem. O país que faz os maiores clássicos, o Réveillon e o Carnaval, vai fazer a melhor festa já vista. Vamos imaginar como os aeroportos estarão lotados. Sim, estarão! De torcedores empolgados e atletas incríveis. Vamos imaginar como teremos engarrafamentos. Sim, teremos! De trios elétricos,
imagina as praias, imagina as cidades, imagina o Brasil. Imagina que onde houver futebol, vai ter Brahma. E onde houver Brahma, vai ter festa. Brahma, imagina a festa. Beba com moderação. É pôr alguém para provar meu ponto, né? E aí o que eu tinha para conversar com vocês é isso. Estão aí meus contatos, se alguém quiser trocar uma ideia depois. Obrigado. Muito bem, a partir de agora nós receberemos as perguntas que serão feitas através do papel que vocês receberam. Mas a primeira pergunta eu quero fazer para o Raul Costa Júnior, se vocês me permitem. Por que tu escolhesse um prédio completamente velho, se tu poderia ter escolhido um novo? Porque aquela região de Londres é uma região altamente problemática de Londres, se chama Stratford, né? E Stratford é uma região, dizer assim, entre aspas, era uma região barra pesada de Londres. E esse prédio abandonado era o prédio que tinha o melhor visual do Parque Olímpico e do Estádio Olímpico. Era o melhor visual de todos, inclusive Melhor imagem. a melhor imagem que poderia tirar com o estúdio era aquele prédio. Eu fui visitar, eu acho que eu fui visitar uns 20 prédios em volta do Parque Olímpico, né, nesse período todo que a gente ia a Londres, e depois de analisar 20 prédios, a gente chegou à conclusão que aquele era o melhor. Apesar de não ter condições de energia, não ter condições de cabo, de fibra, não tinha nada. O prédio era completo. Para ter uma ideia, a primeira vez que eu fui no prédio, quando eu estava fazendo 21 graus abaixo de zero em Londres, no primeiro dia que a gente foi, e a gente saiu de lá, foi tomar banho, porque não tinha condição, o pó, a sujeira, o cheiro que estava o prédio, era inacreditável. Assim, foi um negócio, minha equipe saiu, voltou para o hotel para tomar banho e depois continuar as visitas, porque não tinha condição de entrar. Mas Venceu a imagem, né? Venceu a imagem. Esse é o conceito que a gente tem que trabalhar. Para nós, o que importa é a imagem e a possibilidade que dá de retorno para o nosso público. Até, eu só queria, eu aproveitando também o que o Márcio falou, eu queria só fazer uma pequena provocação. Me preocupa muito, o que mais me preocupa na Copa do Mundo é como é que a gente vai falar com o nosso torcedor, porque quem já foi a uma Copa do Mundo sabe que não existe separação de torcidas na Copa. A gente vai assistir um jogo do lado do argentino, do lado do holandês, do lado do italiano, e eu assisti jogos de Copa, assisti jogos de Copa de Confederações. Um dia eu estava assistindo, foi um jogo, acho que foi a Copa das Confederações, acho que o André estava comigo lá em Durban, e o Brasil ganhando 4-0 da Itália, não foi? Foi alguma coisa assim. Exatamente. E o Brasil ganhou 4-0, e os italianos estavam do meu lado. E a gente, ninguém, em momento algum, parou. Pô, que legal, o celular batendo, atenção. Em momento algum, alguém se agrediu, os italianos olhavam para a gente, riam, conversavam. Acho que esse é um desafio que nós vamos ter, vai ser a educação do torcedor. Acho que são dois desafios que tem a Copa, falando como veículo de comunicação. A gente passar para o torcedor a imagem de que é importante celebrar e não apenas que o Brasil não tem a obrigação de ganhar a Copa. E segundo, combater, eu tenho muito medo disso, eu acho que se o Brasil não for bem na Copa, a seleção brasileira não for bem na Copa, e dependendo da forma como for levado o discurso à população brasileira, a gente pode criar um clima de derrota que pode prejudicar até a Olimpíada do Rio de Janeiro. O Caio Venâncio pergunta, Raul, falar que a disputa entre os canais esportivos não é desigual quando se trabalha com todo o poderio das organizações Globo, não é uma falácia? Os outros canais também têm um poder de fogo maior que o nosso, muito maior que o nosso, né? Eu acho que o que nós conseguimos ter, e a gente aproveita bem, é a credibilidade de um grupo. A gente tem uma seleção de talentos muito boa. Acho que tem, e eu tenho me preocupado muito com isso, a gente está renovando o nosso discurso interno, a nossa forma de fazer, a nossa forma de abordar, né? Eu acho que o nosso compromisso com o nosso público é renovado a cada dia. E isso se reflete na audiência. Sabe? Não é possível que a nossa audiência vem crescendo,
dos nossos concorrentes está caindo, nossa audiência dos nossos concorrentes está caindo, alguma coisa certa a gente está fazendo. E nós não temos mais poder de fogo que eles. O que eu acho é uma falácia dizer que nós temos um poder de fogo maior. Nós temos um bom poder de fogo, é verdade. Mas os nossos concorrentes também têm um bom poder de fogo e tem profissionais muito competentes. Muito competentes. Eu acho que a SPN tem excelentes profissionais, o Isaac citou aqui, a Fox tem excelentes profissionais, eu reconheço o trabalho deles, o excelente trabalho, mas eu acho que nós estamos conseguindo ter uma forma mais competente de atingir o público. Essa pergunta do Felipe Ribeiro, acho que é para ti, Márcio. Qual a principal estratégia das nossas cidades para 2014? Não sei. Felipe? Claro. Não sei. A gente enxerga claramente o Rio de Janeiro trabalhando muito bem. A gente enxerga Porto Alegre tendo um grande grupo de comunicação, construindo uma história muito bacana. Eu conheço bem o projeto, por exemplo, o projeto de Copa do Mundo da RBS, né? E é um projeto que ele invade, sai de dentro da mídia e vai para a rua. Então, através da iniciativa privada, eu acredito demais em ações da iniciativa privada. Portanto, em estados que têm interesses de empresas, de patrocinadores e coisas assim, eu entendo que elas estão bastante avançadas. Mas não tenho propriedade nenhuma para falar sobre o trabalho das prefeituras em relação ao planejamento para a Copa. Inclusive, me coloco à disposição para ajudar, se tiver alguém aqui. Mas, de qualquer forma, é bom deixar claro que Porto Alegre está investindo R$1 bilhão em obras de mobilidade urbana. Que se não fosse a Copa, nós não teríamos, né? Pena que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muita gente... Aqui corre um pessimismo, né? Um pessimismo doloroso, né? Uma coisa assim... tem que construir hospital, claro que tem que construir hospital, tem que construir estrada, tem que cuidar da segurança, que está uma droga aqui em Porto Alegre, estão assaltando dia e noite. Agora, o que a Copa do Mundo tem que ver com isso? A Copa do Mundo é uma oportunidade que nós estamos recebendo, que a gente vai usar ou não, né? Pode ser que a gente não use, eu gostaria que usasse. Uma outra questão aqui, Raul, em termos de cobertura de TV. Em 2008, não tenho o nome da pessoa aqui, mas a pergunta é boa. Quantas credenciais a Record precisou e quantas vocês da Globo deram? A Record não tinha direitos. Ela não precisava de credencial nenhuma porque ela não tinha direitos, é diferente. Se você não tem direitos, você não precisa. Se você não tem direito, você não tem credencial. Nós tínhamos direitos. Entendeu? É uma situação bem incomparável, é totalmente incomparável. Né? Não tem comparação uma coisa com a outra. Mas eu também não quero chorar as mágoas, acho que nós fomos bem na Olimpíada, acho que nós conseguimos superar, fomos criativos, conseguimos desenvolver várias soluções. Só um ponto aí, estava falando da questão das cidades, o Rio de Janeiro é um buraco só, assim, é muita obra. Mas está sendo muito legal o que está acontecendo no Rio de Janeiro, acho que o Zé que mora lá também, eu também moro no Rio, a gente está vendo, assim, a cidade está melhorando como cidade está melhorando. Né? E eu arrisco a dizer que o Parque Olímpico, amanhã eu vou ver até uma exposição sobre o projeto do Parque Olímpico, sem detalhes desse projeto, tem acho que são os ingleses que fizeram o projeto, a gente vai ter uma reunião amanhã com eles, amanhã às 10 da manhã, então tem que ser daqui às 8 amanhã. Mas o projeto, pelo que eu conheço do projeto, eu vou conhecer mais detalhes agora, é espetacular. É espetacular o projeto. Acho que vai ser o Parque Olímpico mais bonito de todas as Olimpíadas. Londres, não quero falar de Londres, não quero falar de Pequim, mas eram locais no centro da cidade. Né? Barcelona também era um bairro afastado da cidade. O Parque Olímpico do Rio de Janeiro vai ser na beira da Lagoa de Jacarepaguá. É espetacular. Desculpa, Lagoa do Marapendi. É espetacular, eu conheço o lugar ali, conheço bem, acho que o André conhece também. É um lugar lindíssimo, vai ser poucos lugares, poucos parques no mundo vão ser tão bonitos quanto o Rio de Janeiro. Acho que vai ser assim uma transformação muito legal na cidade, uma obra vai ficar para a cidade. Né? Eu torço para que o retorno que as cidades estão tendo, realmente a população possa aproveitar. O Rio de Janeiro está um canteiro de obras só, é impressionante o que tem de obra no Rio de Janeiro. E eu estou feliz, eu estou engarrafado lá, mas estou feliz. Ótimo.
Uma pergunta para mim, tu acha que o trabalho do Márcio, por exemplo, vai conseguir mascarar os problemas do nosso país? Não, acho que não. Acho que seria muita pretensão do Márcio se ele pensasse isso. E tenho certeza que tu não pensa. E se eu tivesse, eu também poderia eleger um presidente, né? Não cheguei lá ainda. O Márcio colocou alguns dados ali que são fundamentais. Essa história de 30, 40 mil jornalistas que vão vir para a Copa do Mundo significa dizer que o Brasil será mostrado em 220 países de graça. Quem acompanhou a cobertura do Sport TV, por exemplo, durante os Jogos Olímpicos, viu que não é só o futebolês que está na cobertura, né? Tudo aquilo que tem de bonito em Londres, tudo aquilo que tem de gastronomia, que tem de bares, o busão lá, que é o ônibus que trafega por Londres, que é extremamente tradicional. Enfim, a cultura veio toda para nós, aqui em Porto Alegre, no Brasil inteiro, através da Sport TV. Bom, claro que todas as empresas de comunicação do mundo que vêm para cá para cobrir a Copa do Mundo farão o mesmo em relação ao Brasil. E muito particularmente em relação ao Rio Grande do Sul, que o Márcio qualificou como o cu do mundo. Eu não sei se é tanto, mas é próximo, né? Porque o que se conhece do Brasil? Se conhece o Rio de Janeiro, por toda a sua beleza, né? E pelos seus problemas e agora também as suas soluções, através de um homem gaúcho, que é o Beltrame, que está lá como secretário de Segurança, de alguma forma limpando, digamos assim, a sociedade do Rio de Janeiro, devolvendo vida àquela cidade, que é a cidade mais linda do mundo, inegavelmente. E se conhece também Fortaleza pelo turismo sexual, que é outra coisa extraordinariamente negativa dentro do Brasil. Ninguém sabe o que é Porto Alegre, ninguém sabe o que é Rio Grande do Sul, ninguém sabe o que é Lagoa dos Patos. Gramado e Canela, nós aqui no turismo interno temos bastante, mas o mundo não conhece Gramado e Canela, não conhece o Itaibezinho. Então nós vamos ter chance de mostrar isso para o mundo inteiro, gente. Só para dar um dado, em cima disso que o Márcio colocou, a África do Sul recebia 2 milhões de turistas por ano. Em 2011, um ano depois, recebeu 6 milhões de turistas. Por quê? Porque a Copa do Mundo mostrou a África do Sul. E aquilo que se tinha assim, puxa, lá a mulher não pode sair na rua porque é porrada, não pode o cara sair na rua porque é assaltado. Até tem, mas não tem na proporção que se dizia. Então, a Copa do Mundo, os veículos de comunicação que lá estiveram, conseguiram mostrar coisas tão boas na África do Sul que motivou muita gente de fazer turismo lá. O Brasil recebe 6 milhões de turistas por ano, 6 milhões. Se nós tivermos o mesmo desempenho da África do Sul, e acho que nós podemos ter muito melhor, nós teríamos 18 milhões de turistas, ou seja, 12 milhões de turistas a mais. Se a gente colocar 10 mil reais que cada um gasta, que é um dinheiro novo, né? Um dinheiro que não está na praça, que vem de fora, perfeito? Nós vamos ter, eu não sei, é tanto zero aí que eu não sei mais. Bom, mas aí tira 40% que o governo cobra de imposto de tudo que a gente faz no país, de qualquer atividade, dá para fazer hospital, dá para fazer estrada, dá para fazer escola, dá para fazer um monte de coisa, como resultado da Copa do Mundo. Agora, será que a gente vai enxergar isso? Sei lá, vamos lá. Deixa eu ir adiante aqui. Preferência pelo futebol é uma questão de cultura, como lidar e como fazer para introduzir outros esportes no cotidiano de massa sem perder a audiência, sem perder a audiência, é por aí. Que eu não entendi aqui. Vai ser uma barbada. André. Não, acho que tem outro exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós fomos fazer Olimpíadas de Inverno. Olimpíadas de Inverno. Tá? A gente colocou no ar curling. Alguém? Curling. Né? Curling. Não é uma bichice, né? Curling ficou em primeiro lugar no Ibope no horário dele. Então eu quero dizer o seguinte, as pessoas querem ver outros esportes. As pessoas querem ver. A audiência do Sport TV tem crescido ano a ano com a diversificação dos esportes. A gente hoje, vôlei, a Superliga dá audiência equivalente ao futebol. Basquete e showball tem audiências espetaculares. MMA, audiência espetacular. A gente tem uma diversidade de esportes hoje. O brasileiro quer ver esportes. Essa questão de que é só futebol, eu acho que isso é muito da cabeça da gente, viciado em querer mostrar apenas o futebol. E além disso, eu faço uma crítica. Eu acho que a gente mostra errado o futebol. O que a gente mostra é só treino. No Sport TV nós estamos destreinizando o Sport TV. Destreinizando. Ou seja, nós não queremos treino no ar. Nós queremos o esporte, a beleza do esporte. E isso tem dado resultado de audiência.
E isso tem dado resultado de audiência. Eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa visão. Por exemplo, o André Rizek, na Eurocopa, o André Rizek foi para lá, ele pode até contar melhor essa história. Sabe qual foi o programa, Redação, que deu a maior audiência da Eurocopa? Foi a Redação que foi feito dentro do Museu do Levante, em Varsóvia, onde se mostrava a história do Levante de Varsóvia. E a história da ocupação nazista e soviética. Eu achava que ia ser o programa de menor audiência durante a Euro. Eu falei, vamos fazer porque vale a pena, vai ser legal, vale o investimento, é bacana. Teve até uma grande repercussão na imprensa polonesa, mas eu achava que ia dar perto de traço aqui no Brasil, porque afinal foi um programa em que não se falou praticamente de futebol, se contou a história de sofrimento do povo polonês. E foi disparado o programa de maior audiência durante a Euro, num canal de esportes. Raul, tem uma história que você falou sobre hábito. Eu acho que a gente contar agora uma coisa que a gente foi mal esse ano. A gente fala tanto da violência, de combater a violência. No Rio de Janeiro, nesse momento, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu sempre vejo a imprensa cobrar que o poder público tem que abraçar a questão da violência no futebol, que é questão de poder público, a gente cobra isso todo dia. Aí, pela primeira vez, eu vi o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, junto com a chefe de Polícia Civil, falando, ok, então o poder público vai resolver. Sentamos, convidaram os presidentes dos clubes, primeiro que eles estão mexendo na legislação do GCRIM lá, estão aumentando o poder dos tribunais, dos estádios, estão estudando uma série de alternativas maravilhosas, e só o fato de eles estudarem já é legal. Eles convocaram uma reunião com todos os presidentes de clube. O do Fluminense nem foi. A presença da mídia foi tão pífia que a gente foi tão mal, a gente nem tinha equipe lá, Raul. O Sport TV foi mal nesse caso. Só estava a equipe da Globo. Mas eu aposto que tinha gente de todos os jornais no treino do Vasco, no treino do Fluminense, para falar do tornozelo do Adriano, e rendeu um espaço minúsculo no Globo por 2 dias no caderno de política. Não foi nem para a página de esportes, o assunto morreu na imprensa. Então eu acho que é uma questão de cultura mesmo, a gente está habituado a esse dia a dia, a gente vive muito no automático, e a gente para de pensar em fazer as coisas diferentes, achando que as pessoas não querem ver coisas diferentes. Então, esse é só um exemplo como a gente, às vezes, se esquece de valorizar o que é muito mais importante do que o treino, e a gente acaba fazendo essa cultura do treino e do hábito. Eu queria dizer o seguinte, acho que tem um ponto importante para vocês, principalmente que são estudantes aqui. Você falar de esporte também pode ser falar dos diferentes países, falar das diferentes culturas. Você não precisa emburrecer as pessoas ao falar do esporte. Você pode trazer uma mensagem muito bacana a partir do esporte. Tem histórias lindas do esporte, lindas. A história dos húngaros, que durante a invasão soviética na Hungria, no dia seguinte eles foram disputar uma partida de polo aquático e ganharam dos soviéticos. Os ucranianos, que eram presos, jogadores da seleção ucraniana, que foi presa no campo de concentração e jogou uma partida com os nazistas, ganhou a partida, mesmo sabendo que se ganhasse seria fuzilada, e foram fuzilados. Quer dizer, são passagens heróicas do esporte. Tem dezenas de histórias fantásticas, maravilhosas. E a gente não pode tratar o esporte como se fosse só o treino, a fofoca, a coisa pequena. O esporte é muito lindo para ser contado. Existem, por exemplo, nós estamos preparando, prometo a vocês, na Copa do Mundo, nós vamos fazer uma coisa que nunca foi feita, que é contar a Copa pelo mundo para o Brasil. É um projeto muito grande que a gente tem, muito grande, que vai ser, a gente vai fazer um projeto Passaporte Especial ano que vem. A gente vai lançar em março, e a gente vai estar selecionando jornalistas para estar trabalhando conosco durante a Copa do Mundo. Vai ser um mega projeto. Vai ser o maior que nós já fizemos, né? Mas nós vamos trazer para o Brasil, já que a Copa é do nosso país, nós vamos trazer a visão do mundo sobre o Brasil. Nós vamos inverter a mão, né? E eu acho e durante as Olimpíadas de 2016 eu posso garantir para vocês que vai ser a mais bela cobertura da nossa história. Nós estamos preparando também, nós já temos uma equipe grande trabalhando, né? Uma equipe grande trabalhando só nesse planejamento. O que eu quero dizer a vocês nós temos que ter um olhar inteligente, um olhar que traga informação e inteligência para casa das pessoas. E não só o balacobaco, aquela coisinha pequenininha,
aquela discussãozinha, aquela do jogador que não renovou, que vai para um clube que não vai, que está doente, que não sei o que tem namorada, que bateu o carro. Pessoal, isso aí, eu não... Dá o exemplo de 2006. Na Copa de 2006 eu era repórter da editora Abril, estava na Alemanha pela Abril, mas começando a fazer freela no Sport TV como comentarista. E o Sport TV tinha uma cobertura em 2006. Bom, o Sport TV sempre ficou na frente da ESPN em audiência, mas em 2006 a batalha foi dura. O Sport TV chegou a perder alguns jogos e alguns programas para a ESPN na audiência em 2006. Foi uma vitória apertada para os padrões dessa história Sport TV e ESPN. Como foi a cobertura do Sport TV em 2006? A gente ligava o microfone e eu ia lá como comentarista freelancer, narrávamos roda de bobo, não sei se vocês se lembram. Tocou a bola, tinha narração de roda de bobo. Era o dia inteiro gente falando sobre futebol e comentando sobre o esquema tático, se ia ganhar. Eu adoro isso, tá? Sou consumidor de mesa redonda, mas era o dia inteiro isso. E em 2010 a gente fez um estudo sobre o que a gente não poderia repetir em 2006. Em 2010 a gente fez um investimento drástico, assim, radical em reportagem. Contar as histórias da África do Sul. A gente foi contar as histórias do Apartheid, achar personagens da época do Apartheid. A gente foi contar histórias da vida dos africanos, repórteres do Passaporte espalhados pelo mundo. E o resultado, a ESPN manteve o mesmo pacote de bons comentaristas, falando de jogo, de bola, e o resultado foi um negócio avassalador. Não sei se vocês viram na época, a campanha publicitária que o Sport TV fez. O Sport TV perdeu, se não me engano, em 2 momentos apenas de programas, em toda a cobertura para a ESPN. Ganhando todos os jogos. E nos 63 jogos da 64. Copa, 64 jogos, o Sport TV ficou na frente. Então eu acho que quando a gente investiu, quando a gente saiu do futebolês, o Sport TV deu um salto de qualidade jornalística e isso se refletiu na audiência. Eu acho que não se pode menosprezar a inteligência da audiência, e 2010 foi a primeira prova que a gente teve disso. E hoje, só um dado, hoje nosso público era 78% masculino e 22% feminino. Hoje ele é 66 a 34. Porque o Pedro tem ido muito à redação. Aí... também tem isso. Cada vez que o Pedro aparece é 100% feminino o público. Eu sou bonito, vocês não acham? Tem uma pergunta aqui que vai bem dentro desse pessimismo nosso gaúcho aqui, que é uma coisa que eu deploro, mas enfim, eu sou gaúcho também, tão gaúcho como vocês, eu até canto músicas gaúchas, mal, mas canto. É uma bela picaretagem, não, Marcelo? Tu não inventa de cantar aqui, hein? Não, hoje eu não vou cantar, fica tranquilo. O cara pergunta assim, em se tratando de ter apenas 4 jogos em Porto Alegre, como atrair olhar mundial para os gaúchos tendo jogos só até as oitavas de final? Bom, aqui tem um erro de informação. Porto Alegre terá 5 jogos. Segundo, um dos jogos, que é o primeiro, é o primeiro do grupo F, é uma seleção daquela primeira linha da FIFA, porque, para quem não sabe, a Copa do Mundo tem 32 seleções classificadas e a tabela é dirigida, ela não é uma tabela maluca assim que pode colocar as seleções no mesmo grupo e outras fracas no outro. Então, na primeira linha tem Argentina, Brasil, Itália, Alemanha, Espanha, aquelas grandes seleções que já foram campeões do mundo, por exemplo. Bom, na segunda linha tem um segundo time lá da Europa, aí entra Portugal, entra Bélgica, entra Holanda, entra alguma coisa assim. E depois, no terceiro e quarto, tem as da CONCACAF, da Ásia e da África, né? Então, é uma tabela dirigida. Nós temos a certeza aqui no Rio Grande do Sul que nós vamos receber uma destas grandes seleções, pelo menos. Já recebendo essa seleção, está justificado. Já o Rio Grande do Sul apareceu para o mundo. Se na segunda linha estiver Portugal, que é da segunda linha, perfeito? Nós vamos receber aqui o Cristiano Ronaldo, que também não é pouco, né? É outra manchete maravilhosa. Mas vamos imaginar assim, bom, não vem as grandes seleções. Eu estou até dizendo que pode vir e que uma certamente virá. Tá? Vamos imaginar que venha para cá a seleção do Japão. Do ponto de vista futebolístico não é tudo isso. Mas vocês têm ideia do número de japoneses que vai chegar aqui em Porto Alegre para ver a seleção do Japão? Do quanto eles viajam pelo mundo? Quem viaja sabe, entra num avião, 50% é japonesa, é uma loucura que eles viajam, uma coisa impressionante. Então eles vêm em massa. E tudo isso está sendo mostrado, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o Beira-Rio, né? O nosso churrasco, o nosso espeto corrido aqui, que deixa os europeus de água na boca, está sendo mostrado lá para a Ásia, lá para o Japão. Então, claro que o Rio Grande do Sul vai aparecer para o mundo
desde que nós saibamos mostrar o Rio Grande do Sul. É aquilo que o Raul estava dizendo, a gente tem que ter um olhar otimista em relação às coisas. Pedro, eu só queria dar um desculpe, André, só um detalhe. Eu estava falando com o pessoal da FIFA esses dias, eu estava falando com o diretor da FIFA e ele até riu porque ele não tinha se dado conta disso. Essa Copa, diferente de qualquer outra Copa, ela vai ter vai ter uma característica que vai surpreender o mundo, que é a seguinte: você fez a Copa na Argentina, era no inverno, fez a Copa nos Estados Unidos no verão. Essa vai ser a primeira Copa que vai ter inverno, 0 grau em Porto Alegre, vai ter 24 graus no Rio de Janeiro e 45 graus em Manaus. Talvez o europeu veja no mesmo dia 3 situações completas. O europeu vai se surpreender, porque ele não imagina que existe frio no Brasil. O europeu médio não conhece o frio no Brasil. Então, se a gente conseguir explorar esse nosso país como um país da diversidade, o país abençoado pela natureza, que tem a capacidade de ter um inverno frio, gelado, com uma temperatura agradável no Rio de Janeiro, que é 24 graus nessa época, de março a dezembro é 24 graus, e vai ter Manaus a sufocantes 45 graus na floresta amazônica, o europeu vai perceber isso. E isso vai vender um país muito mais rico do que eles imaginam. E ninguém está explorando isso. Eu estava conversando com o pessoal da FIFA e eles disseram, pô, realmente esse negócio vai ser muito diferente das nossas transmissões. Né? Eu acho que isso é uma coisa a ser explorada também. Eu sou otimista, eu condeno quem diz que é contra a Copa do Mundo. Tem vários colegas a quem eu respeito que dizem ser contra a Copa do Mundo porque vão roubar. Então não faz estrada, não faz hospital, porque, inclusive, se vocês procurarem conhecer como é a lei de licitação no Brasil, nessa época de Copa do Mundo, acho que todo mundo deveria conhecer, todo jornalista, como é a lei de licitação no Brasil. Você vai entender que é uma lei feita, inclusive, para cobertar roubo. É impressionante. A nossa lei, não dá tempo de esmiuçá-la aqui, mas é uma lei feita para cobertar roubo de dinheiro público. É uma vergonha a nossa lei de licitação. Só que, apesar do otimismo que eu tenho, acho que a empresa tem que ser cri-cri, tem que fiscalizar, tem algumas coisas que me deixam muito preocupado. Por exemplo, eu tenho dado uma informação no Redação constantemente. Assim que terminar a Copa do Mundo, ninguém desmentiu até agora, o Maracanã vai fechar para uma outra reforma, que é para as Olimpíadas. Não é absurdo? Eu acho absurdo isso, é o nosso dinheiro que está lá. Eu acho que a imprensa tem que discutir isso. Não dizer que não tem que ter Copa do Mundo nem Olimpíada, mas tem que discutir. Por que não faz tudo de uma vez só? Por que depois da Copa do Mundo vai fechar o Maracanã para uma outra reforma visando a cerimônia de abertura das Olimpíadas? Eu acho que a gente tem que discutir. Será que Manaus merecia ser sede, o governo, com o dinheiro público, merecia fazer um estádio em Manaus, sendo que você já tem em Belém um palco de futebol? A África do Sul tem exemplos maravilhosos, mas tem exemplos péssimos também, de vários estádios com dinheiro público que viraram elefantes brancos. Soccer City foi todo reformado depois. Soccer City é um estádio era um estádio maravilhoso. É um estádio maravilhoso, mas não é usado. Você tem uma série de estádios feitos em lugares onde nem rugby existe, e nesse momento estão sendo demolidos. Então eu acho que a gente tem que... Eu sou otimista, mas uma das funções da imprensa é fazer perguntas, é desconfiar, é incomodar o poder público, e eu acho que esse é o nosso papel também para 2014 e 2016. Aproveitando até o gancho do André, uma coisa que aconteceu em Londres e me chamou muita atenção esse ano, né, foi de que, ao contrário de Pequim, que o governo chinês quis dar um show para o mundo e aí construir estádios faraônicos, fantásticos do ponto de vista visual, mas caros, Londres construiu, né, uma Olimpíada totalmente pé no chão, né, em que ela estava muito pouco preocupada, né, com o que queriam pensar. Pelo contrário, a preocupação era que não pensasse que houvesse desperdício de dinheiro. Então, algumas arenas, por exemplo, vão ser desmontadas, vão ter o tamanho reduzido, né, para que os ingleses que são, né, vamos fazer umas Olimpíadas aqui no meu país. Essa Olimpíada é para mim, vocês não vão gastar muito só por causa de 30 dias. Né? Então, eu acho importante esse contraponto, porque a gente vê aqui o dinheiro dragando dinheiro, e ainda dá tempo. Né? Eu acho que Londres deu um recado para o mundo, né, do cuidado com o desperdício do dinheiro público. Agora, fala bobagem, também, assim, o que eu sou contra, o que me irrita, é que assim, fazer jornalismo é investigar, é apurar, levantar número. Sentar atrás de uma bancada de televisão e sair chamando os outros de ladrão, vão roubar, isso aí para mim não é jornalismo, isso aí é panfleto. Por exemplo, muita gente critica algumas parcerias público-privadas, como no caso do estádio do Corinthians, do popular Fielzão, como se fosse um absurdo
haver essa parceria de isenção de imposto, por exemplo. Gente, não tem nada mais moderno na gestão mundial do que a parceria público-privada. Pega, por exemplo, o caso de ecologia. As coisas mais modernas hoje do mundo é quando você incentiva, e o Brasil recentemente tinha uma política disso, e abandonou infelizmente, quando você incentiva proprietários de terra, dando isenção de imposto para eles preservarem a fauna, para eles recuperarem a fauna, a flora local, para eles terem nas suas propriedades unidades de conservação. Isso é uma isenção de imposto. A mesma coisa em Itaquera. Itaquera é um bairro super carente em São Paulo. As pessoas não têm hospital, não têm transporte, é um bairro super populoso e super carente. Se a isenção de imposto que é dada hoje lá trouxer resultado, qual o problema? Então também a gente não pode, às vezes, falar bobagem à toa, só para parecer que a gente é crítico, é investigativo. Temos que tomar cuidado também com esse outro lado. E outra coisa, né, André, eu acho que tem um ponto também que a gente fala pouco como mídia, que pelo menos as Olimpíadas do Rio de Janeiro vão ser os jogos mais fiscalizados da história. O Ministério Público Federal e Estadual do Rio de Janeiro todo e qualquer contrato da Olimpíada no Rio de Janeiro passa pelo MP estadual e federal, né? Então, estou dizendo o seguinte, não quer dizer que não vá roubar, né? Mas, pelo amor de Deus, está muito bem fiscalizado, né? Está muito bem fiscalizado. O que falta, na realidade, eu acho que, concordando com o que o André está dizendo, é a gente ter uma visão de servir a sociedade. Quando se decidiu fazer em Londres, Stratford, eu conheci Stratford em 2009, eu fui lá, eu vi Stratford, era assustador o bairro. Quando eu cheguei perto desse prédio, não desse prédio aí, nós fomos recebidos por uns caras que, nossa, me deu medo, né? O cara me perguntou, what's the matter, guy? What's the matter? O cara, pô, nós ficamos com medo, está chegando ali. E hoje Stratford é um belo bairro. O shopping que construíram foi o mais caro da Europa, né? Custou 4 bilhões de dólares no shopping. 4 bilhões de dólares custou aquele shopping. Um shopping espetacular, uma zona abandonada e sempre lotado. Baseado em quê? Em leis de incentivo. Eu não vejo o incentivo como uma coisa ruim. Eu vejo ruim se ele não der resultado para a sociedade. Essa é a questão. E é algo que nós temos que parar de fazer no Brasil. A gente fica dizendo o seguinte, não, o aeroporto é público, é meu. Meu quem, cara pálida? Se o aeroporto não me atende, ele é apertado. Hoje, eu e o André estávamos indo para cá, a gente foi ao Santos Dumont, não tinha ar-condicionado no Santos Dumont. E tu vai perder o voo amanhã de manhã. Se tu vai perder o voo, se tiver neblina, nem brinca. Tu vai perder, não depende de ti. Está às 10 horas para reunião com a FIFA amanhã. Eu penso que a gente tem que olhar o bem que está sendo feito para a sociedade. Se o aeroporto funciona e ele é privado, eu estou pouco ligando. Se ele funciona, ele é público, perfeito. Para mim não faz diferença, importa que ele funcione. E funcione com segurança. O que não pode é ter um aeroporto onde um avião vai pousar e não tem ranhouras na pista e o avião segue adiante e mata 200 pessoas. Tem que dar de cara num posto de gasolina e num depósito da empresa aérea porque tinha erros de cálculo no aeroporto e uma série de coisas. Pô, pessoal, eu perdi vários amigos naquele avião. Eu sofro até hoje com isso. Tá? Eu gostaria de ter meus amigos aqui junto. Agora um burocrata idiota, imbecil, decidiu que dava para você. Cara, interessa. Não interessa o seguinte, aquele aeroporto tem que funcionar, porra. Ele tem que funcionar, e funcionar com segurança. Eu pouso em Congonhas toda semana, eu trabalho um dia por semana em São Paulo. Um dia por semana eu vou dizer o seguinte, eu sou super acostumado com aquele aeroporto de Congonhas. Tem dia que me dá medo, porra. Me dá medo dessa aquela porcaria. Entendeu? Por quê? Porque eu não confio na estrutura do aeroporto. Eu quero que meus filhos tenham pai, pelo menos até uma boa idade. Espero que eles tenham pai até uma certa idade. Pô. Muito bem, o Bruno Mazzilli pergunta, Rizek, em termos de resultados, a era Dunga, antes da Copa do Mundo, foi superior em relação à era Mano Menezes. Por que o Dunga foi tão classificado e o Mano é, entre aspas, protegido? Não sei se o Mano é protegido, mas não acho só na pré-Copa do Mundo, não. Acho que na Copa do Mundo o Brasil foi bem também, na mão do Dunga.
Eu acho que é um dos piores defeitos da imprensa quando a gente leva a coisa pessoal para o ar. Então, se ele me tratou mal, eu falo mal dele. Isso é um dos piores defeitos que a gente tem. Particularmente, desculpe se tem algum parente do Dunga aqui, eu acho o Dunga um boçal. Não gosto do Dunga. Acho ele um cara pouquíssimo inteligente para ocupar o cara que ele ocupava. Mas o trabalho dele como técnico, na minha opinião, foi bom. E eu falava isso no ar. Eu não gosto do Dunga. Ele não gosta de mim, ele não fala comigo, eu não falo com ele. Me dou muito mal com ele e com o Jorginho, mas acho que o trabalho dele foi bom. E acho que um dos nossos desafios é separar o lado pessoal, né, de quem nos trata bem. Porque a maneira como o Dunga me trata como jornalista diz respeito só a mim, não diz respeito ao público. Eu não posso levar isso a influenciar a minha decisão. Só que o trabalho do Dunga era também ser, quando você é técnico da seleção brasileira, você é embaixador do futebol brasileiro para o mundo. Então o trabalho do Dunga era também representar o futebol brasileiro para o mundo. Vou contar um episódio aqui, que ilustra bem o que era o Dunga como técnico da seleção brasileira. Depois da vitória contra o Egito, na Copa das Confederações na África, vitória suada, né, foi um sufoco ganhar a estreia do Brasil, um jornalista egípcio perguntou para o Dunga, na maior educação, Dunga, nós do Egito somos fãs do futebol brasileiro, adoramos o Brasil, o futebol samba, o futebol arte. Por que, na sua opinião, hoje o Brasil não jogou o futebol arte, o futebol samba que encantou o mundo? O Dunga falou para ele assim, tu quer futebol arte? Então dá 3 dias para a gente descansar, você vai ver o que nós vamos fazer com o Egito. Cara, eu fiquei com uma vergonha. Fui pedir desculpa para o cara, desculpa, a gente não é assim, é só o técnico que é assim. Eu fiquei com vergonha pelo Dunga. Assim, o brasileiro não é assim, desculpa. Então, a gente pode criticar o trabalho dele nesse lado, que ele era um sujeito sem nenhuma habilidade para ser o embaixador do futebol brasileiro. Agora, para mim, como comentarista, e falei isso ao longo da Copa, acho que o trabalho dele foi bom. Acho mesmo. Melhor que o do Mano. Melhor que o do Mano hoje em dia. Nós recebemos aí a orientação, nós temos mais 5 minutos, e como nós estamos descobrindo hoje que o Raul Costa Júnior fala muito mais que os comunicadores, gosta de um microfone. Bom, vamos lá. Pergunta bem interessante, Raul, eu também tinha essa curiosidade. Tu falaste que televisão se faz com dinheiro, que foi feito um mega investimento para Londres e tal. O Sport TV conseguiu pagar a conta, ele consegue pagar a conta com os patrocinadores, sendo um canal fechado e fazendo coberturas tão ambiciosas como essas que tu relataste aí? Eu acho que o Márcio está aqui, ele é de agência, ele pode até falar melhor que eu, mas eu acho que, como tudo na vida, você tem que investir para ganhar, né? Não dá para me chegar e dizer lá para o Márcio, eu vou fazer uma grande cobertura, me paga antes aqui. Né? Eu posso dizer que Londres seria ideal. Londres deu lucro sim para o Sport TV, e eu tenho certeza que com essa cobertura que nós fizemos, com essa bela cobertura que nós fizemos, a próxima Olimpíada nós vamos vender melhor ainda o que nós já fizemos. Por quê? Porque o mercado reconhece a qualidade do produto que foi exibido. Entende? Então, se você investe, claro que, se perguntar o seguinte, olha, qual foi a tua margem? A margem de vocês foi ideal? Não, acho que nós acabamos estourando o orçamento. Nosso orçamento estourou mais de 5 milhões de reais, o estouro, né? Porque houve uma variação cambial, né? Houve uma variação cambial violenta nesse período. Eu tinha orçado o dólar 1,75 e o dólar foi a 2, então muita coisa em dólar e tal. Mas não é minha preocupação esse estouro, entende? A minha preocupação, mesmo isso tendo diminuído a margem, a nossa preocupação é a seguinte: nós temos que entregar com qualidade, não interessa a margem, tem que ter qualidade, entendeu? Qualidade porque o mercado vai perceber. Na próxima Olimpíada, eu tenho certeza que o mercado vai pagar mais do que pagou por esta, pela qualidade, pela agregação de qualidade que a gente faz ao produto. Se ele tivesse ido muito mal, ia ser muito mais difícil vender. Né? Então você tem que acreditar no seu taco, no seu produto, saber que está investindo, que tem que investir, que tem que entregar com qualidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não economizamos 1 centavo onde era segurança e onde era qualidade. Onde era qualidade. Né? A gente chegou a pensar fazer parte da Olimpíada com câmera 4K. A gente chegou a pensar em trabalhar com câmera 4K, né? Que é o top do que existe. Depois a gente voltou atrás, dificuldade em tecnologia. Mas quando eu mostro para vocês, quer ver? Eu só quero dar um exemplo. A gente gastou algumas centenas de milhares de dólares para ter esse grafismo da realidade aumentada. Algumas centenas de milhares de dólares para ter o grafismo.
adianta eu gastar tudo isso e a minha equipe não ter tempo de ser treinada para usar esse equipamento? Não adianta. Então eu gastei mais alguns milhares, centenas de milhares de dólares para ter a equipe dos caras trabalhando para mim. Isso não estava orçado. Estamos podendo, hein, diretor? Não, é que o pior é pagar o salário dele, é muito mais caro do que isso. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente tem que fazer um esforço muito grande, porque não adianta você comprar um equipamento e economizar na operação do equipamento, não fecha a conta. Não fecha a conta. Já que está no jogo, vamos jogar o jogo, entendeu? E o jogo não é barato. Você tem por exemplo, nós tínhamos, quando nós fechamos a compra desse equipamento, nós botamos 2 cláusulas do contrato. Um non-disclosure, ou seja, os fornecedores não podiam falar para ninguém que ele tinha comprado esse equipamento, e nem dizer o que era esse equipamento, e nem como funcionaria, não podia falar para ninguém, e outra, exclusividade. Então a concorrência não tinha como pegar esse equipamento. Isso vai ser caro, tem que pagar por isso, correto? O cara não vai te vender com exclusividade, ele pode vender para outros. Então ele te põe um plus, né, naquele preço. E ao mesmo tempo, quando põe non-disclosure, ele também põe uma grana a mais. Paga, tudo isso é pago, né? André, como você vê o fato do Beira-Rio ser o estádio escolhido para sediar os Jogos da Copa do Mundo no Rio Grande do Sul, visto que a arena já está praticamente pronta? Eu acho que é cedo para emitir opinião sobre isso. A gente tem que ver o retorno que vai dar o Beira-Rio para o Inter, se vai ser um bom negócio mesmo para o Internacional. Também tem parceria público-privada na região, para a gente saber se deu resultado. Eu acho que ainda é cedo. E bom para a cidade ter 2 estádios. Vou pegar um exemplo de São Paulo. Morumbi. Morumbi é um estádio que estava sendo reformado inteiro com dinheiro privado para a Copa do Mundo. Então há uma grande gritaria. Por que fazer um novo estádio em Itaquera com isenção de 400 milhões de reais de dinheiro público? Eu repito, se lá na frente esse investimento de dinheiro público der resultado para a Zona Leste de São Paulo, aí vai ter sido um bom negócio. Então acho que é cedo ainda para falar se o Beira-Rio foi um bom negócio para o Inter e para a cidade, e se o Itaquerão também foi um bom negócio. Eu acho que ainda é cedo para falar. Márcio, o Felipe Rames pergunta, na tua opinião, quais as principais contribuições dos profissionais de marketing podem oferecer após os eventos? Após os eventos, na verdade o trabalho ele começa antes, né? Tem um termo em patrocínio que se chama extensão do tempo, né? Que é tu pegar um evento que vai durar um mês, um período determinado, e tu estender ele ao máximo, né, para tu conseguir rentabilizar e gerar o máximo de imagem positiva. Então, o trabalho da Brahma, por exemplo, é um trabalho típico de extensão do tempo, né? No momento em que o Sport TV adquire os direitos de transmissão, ele vai começar a querer falar antes para começar a gerar conteúdo e preparar a casa, né? Mas o ápice e o fim da festa é o evento, é o último dia do evento, né? Tirando uma Olimpíada que depois é seguida de uma Paralimpíada, né? Realmente as pessoas desligam as câmeras e viram o próximo assunto. Ainda mais que no caso do Brasil, a gente tem um caso muito específico, que é o dia que acabar a Copa do Mundo vai começar a se falar de Olimpíadas de 2016. Né? Então, provavelmente, o trabalho ele vira a lente, né? e vai mudar o sentido. Vocês estão vendo agora o Bradesco, por exemplo, falando enlouquecidamente de Bradesco, em função das Olimpíadas, e o Itaú patrocinando a Seleção Brasileira de Futebol. Então, vão ter verdadeiras disputas pelo coração do consumidor, né, durante esse período todo, através dessas propriedades. Guaraná Antártica, patrocinador da Seleção Brasileira de Futebol, Coca-Cola, patrocinador da Copa do Mundo. Né? Então, antes, sim, se constrói um trabalho, se faz um trabalho de extensão do tempo, depois tu consegue até esticar um pouco mais o elástico, né? Mas efetivamente o assunto acaba antes. No Pan-Americano de 2007, que a Olímpicos patrocinou 26 países além do Brasil, a Olímpicos vestiu, então a gente teve que produzir uniforme, né? Fazer uma série de coisas. Foram dos 5 mil atletas que estavam na vila, 3.500 estavam usando Olímpicos. Então, no dia que começou o Pan-Americano, efetivamente terminou meu trabalho. Né? Ali eu relaxei, ali não havia mais nada que pudesse ser feito. Né? Se tivesse algum problema, um núcleo de emergência montado, a gente tinha um ateliê dentro da Vila Pan-Americana para atender os atletas, mas
naquela altura do campeonato tu não pode fazer mais nada, né? Então o trabalho ele começa antes, ele dura o evento e depois a gente pode ter certeza que tem um declínio. Muito bem. Bom, gente, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Eu gostaria de acompanhar vocês no aplauso ao Márcio Calaja, ao Raul Costa Júnior e ao André Rizzo.